Valeu. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. O Senhor está nos conduzindo à glória. Dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, de força em força. Aos pouquinhos, nós chegaremos lá. Seguindo o capitão da nossa salvação, Jesus Cristo, que atravessou todos os rios e hoje quer nos ajudar a atravessar os nossos rios. O Senhor sempre quer nos tirar do pior e nos levar para o que é melhor. Amém? Ele sempre quer o melhor para você. Sempre. Ele nos tira da morte, nos leva para a vida. Nos tira da lei, nos leva para o Espírito. Nos tira de Moisés, nos leva para Cristo. Nos tira do que é velho e nos leva para o novo. O Senhor quer o melhor para nós. Ele quer nos ajudar a atravessar os rios. Só que é o seguinte, você, para atravessar os vários rios, você precisa atravessar o primeiro rio. Você precisa atravessar o primeiro rio. Você precisa atravessar o rio da incredulidade. Você precisa ter certeza de que é um filho e uma filha de Deus. O início da nossa vida, da nossa jornada rumo à glória, é crer no Evangelho. Então se prepare, porque nesta manhã, o Senhor vai anunciar o Evangelho para você. Nosso receio é o seguinte, muitos de vocês são filhos de pais cristãos, nasceram na igreja, por assim dizer, foram criados nas salinhas, foram crescendo, adolescentes, conferências, servem o Senhor, mas a pergunta é, você já creu em Jesus? Servir o Senhor é muito bom, ser um bom filho é muito bom, ser um bom marido, uma esposa é muito bom, mas entenda, ser bom não te salva. A salvação não vem por obras, a salvação vem pela fé. A fé no Filho de Deus. Então, a mensagem de hoje estará baseada em Hebreus capítulo 2. Vamos ler o versículo 1 de Hebreus 2. Hebreus 2:1. Vamos ler com o espírito forte. Por esta razão. Tá frio ainda, né? Vamos ler de novo? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ao longo da sua vida, você já ouviu muitas verdades. Certo? Não há problema com as verdades. Qual é o problema aqui? Qual que é o problema aqui? O problema é que ouve, mas não agarra. Mas não se apega. Mas não crê. Hoje é o dia de crer. O Senhor vai falar de novo a maior verdade de todas, o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, eu rogo a você, creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Agarre o Evangelho. Todas as vezes que eu leio esse versículo, né, de se apegar com firmeza, eu me lembro do exemplo da boia. Vocês já viram aquela boia de salvamento que geralmente os salva-vidas usam, né? Aquela boia vermelha,
redonda. É dessa boia que eu quero falar. Imagine que você está dando o seu rolezinho no shopping. E aí você passa na frente de uma loja, aquelas lojas de artigo de pesca. Você vê uma boia dessa. O que você faz? Nada. Segue o jogo, segue a vida. A boia lá, eu aqui. Próximo. Mas agora, vamos mudar o cenário. Essa mesma boia não está mais na vitrine. Essa boia está no mar. E o seu navio afundou. E alguém joga essa boia para você, perto de você. Qual é a sua reação? Meu amigo, a sua vida depende dessa boia. Se você não agarrar a boia, você vai morrer. Então você vai fazer de tudo para agarrar, com todas as suas forças, a boia. Veja, nós vamos agarrar com mais ou menos firmeza. Vai depender da nossa condição. A situação muda, o desespero muda. Quanto maior o perigo, maior o desespero. Maior é a salvação. Amém ou não? Amém. A boia representa o Evangelho. Amém. A boia representa o Evangelho. Amém. Nessa manhã o Senhor está jogando a boia. Você vai agarrar com mais ou menos força, meu irmão. A depender de que visão você tem da sua situação. Você está tranquilo? Você está tranquilão? Já conhece essa história? Já ouvi 500 vezes? Sou um bom filho, sou um bom irmão, sou um bom marido, uma boa esposa. Isso é dar um passeio no shopping. Isso é olhar para a boia e dizer, tá, já vi. Qual é a nossa condição? Você precisa saber disso. O que acontece quando uma pessoa resolve rejeitar o Evangelho? Versículo 3, do mesmo capítulo 2 de Hebreus. Vamos ler? Como? Vamos lá? Vamos esperar projetar? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Esse versículo é sério. Como escaparemos? Como escaparemos? É uma pergunta retórica, ou seja, não dá para escapar. Não dá para escapar. Escapar do quê, hein? Se você não crê no Evangelho, você não vai escapar do quê? Romanos, capítulo 5, versículo 9. Nós vamos descobrir o que acontece quando uma pessoa que ouviu o Evangelho rejeita o Evangelho. Vamos ler. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de quem? Sério, ira de Deus. Você vai querer passar por tudo nessa vida, menos pela ira de Deus. Mas, você deve se perguntar, Deus não é amor? Deus não é amor? Sim, Deus é amor. Então por que ele está irado? Porque Deus é justo. Fala para quem está do seu lado, Deus é justo. Ele é 100% amor e 100% justo. O amor de Deus não serve de pretexto para Deus passar por cima da justiça.
Eu vou te dar um exemplo. Imagina, pior dos criminosos, cometeu um crime horroroso, chega na frente de um juiz, e esse criminoso está arrependido. Ele está mesmo. Então ele chora, ele pede perdão para o juiz, para a família da vítima, para o planeta, para o cosmos, perdão, perdão, perdão. E o juiz se comove. E fala, tá bom, eu te perdoo, pode ir embora. Deixa eu te perguntar, presta atenção na pergunta. Este juiz foi amoroso? Sim. Este juiz foi justo? Não. Deus não pode simplesmente olhar para você, para mim e falar, deixa o pecado para lá, vem aqui me dar um abraço. Está tudo bem entre nós. Eu te perdoo. Ele não pode fazer isso. Sabe por que ele não pode? Porque senão ele vai negar a si mesmo. Ele vai negar que ele é um Deus justo. Tá bom? Calma, vai melhorar. Mas nós temos que entender que Deus é justo. E como um Deus justo, a pena pelo pecado precisa ser aplicada para que haja o perdão. Aí você deve se perguntar, mas espera aí, eu sou pecador? Tem gente que tem essa dúvida ainda. Tem gente que duvida ainda que é pecador. Bom, primeiro, a Bíblia diz que é, e a experiência comprova isso, não é não? Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, 10. O que a Bíblia diz? Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Vamos ler o versículo 23 do mesmo capítulo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Significa, Efésios 2 nos diz que todos nós somos filhos da ira. Todos nós nascemos em pecado. O salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe. Aquele bebezinho maravilhoso nasce em pecado. Se nada for feito durante a vida desse neném, a ira de Deus vai pesar sobre ele. Porque o pecado de Adão foi estendido a mim, a você. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos de salvação. Tá. Qual é a pena do pecado? Porque você deve se perguntar, tá bom, entendi, Deus é justo, Ele não pode passar por cima da sua justiça, precisa pagar uma pena. Qual é a pena do pecado? Nosso Código Penal descreve lá os crimes e a pena, não é? No Código Penal de Deus, artigo tal, pecar, pena. Qual é a pena? Morte. Hebreus 9, 22. O que diz lá? Vamos ler forte esse versículo. Com efeito, quase todas as coisas remissão aqui com 2 S significa perdão. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Ah não, eu vou ser uma boa pessoa, vou ser perfeito, vou fazer tudo certinho, Deus vai me perdoar, Deus vai me aceitar. Vai? Derramou sangue? Não. Tem perdão? Não. E aqui começa então a obra de salvação. Aqui começa a história do Evangelho. Alguém tem que pagar a pena. Alguém tem que sofrer a pena. Então, Deus Pai, por nos amar, Deus te ama. Deus te ama. E Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento, todos tenham a vida eterna. Então Deus Pai olha para Deus Filho e fala, se não for você, não é mais ninguém. Se não for você,
por conta da minha justiça, a minha ira vai recair sobre toda a raça criada. E então começa a obra de salvação. Por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, Maria engravida. Maria engravida. Sabe o que era aquele embriãozinho ali? Era Deus homem. Era o Filho de Deus e o Filho do homem. Estava ali no ventre de Maria. Ele desceu do alto trono e se limitou ao útero materno. Sabe por que ele fez isso? Sabe por que Jesus, Filho de Deus, veio em carne? Como é que você mata quem não pode morrer? Já parou para pensar nisso? Filho de Deus não é Deus? Deus não é eterno e imortal? Como é que você mata o imortal? Não havia como Deus resolver o problema do pecado se Jesus não viesse em carne. Porque ele precisava morrer. Se Jesus não tivesse vindo, mesmo que quisesse, ele não poderia morrer. Porque ele é eterno. Então ele tomou a forma humana, a nossa semelhança. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vamos ler. 2:9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor. Vamos ler de novo com força? Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória em glória, de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem, tendo sido feito menor que os anjos. Você acredita que Jesus se limitou tanto que durante o tempo dele aqui na terra ele foi feito menor que os anjos? Ele ali, no ventre de Maria, nasceu, num lugar pobre, deve ter sentido cólica, chorado, usou fralda, seja lá como fosse a fralda, aprendeu a andar. Jesus, o Filho de Deus, tropeçou, aprendeu a falar, cresceu, foi criança num vilarejo pobre, brincou, se tornou adolescente como você. E aos 30 anos, irmãos, eu paro para pensar isso. A vida de Jesus foi tão normal. Se olhasse para ele, você falasse, não, você não é o Filho de Deus. O que a Bíblia fala de Deus, de Jesus até os 30 anos? O que ele fez durante 30 anos? Sabe o que ele fez? Foi gente. Jesus viveu a sua vida. Antes de Jesus viver em você, ele viveu por você. Jesus foi gente, foi homem, foi criança, foi adolescente, foi jovem. Ele passou pelo que você passa. Por isso ele pode te consolar hoje. E aos 30 anos, acontece algo extraordinário. Ele desce para o Jordão e é batizado. E o Espírito Santo desce sobre ele. E Jesus, Filho de Deus, inicia o seu ministério terreno, anunciando: arrependei-vos. Irmão, irmã, arrependa-te. Arrependei-vos. Essa foi a primeira palavra que saiu da boca de Jesus. Arrependei-vos. Mude de mente, mude de vida. E então, Jesus salvou, Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus fez milagres extraordinários. E claro, isso chamou a atenção dos religiosos. Ficaram com inveja de Jesus e começaram a tramar: como é que nós vamos dar um fim na vida desse homem? Então, naquela noite, no Getsêmani,
a última noite do Senhor, ele ora ao Pai. Pai. Jesus era homem, irmãos. Pai, se possível, por favor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passe de mim esse sofrimento. E nesse ponto, quero contar uma história para vocês, mais antiga que essa. Está lá em Gênesis 22, a história de Abraão e Isaac. Vocês conhecem essa história? Deus pede, Abraão, eu quero que você sacrifique para mim o seu filho, o único filho, o filho da promessa, Isaac. Leva ele no monte, Moriá, e lá você vai sacrificá-lo para mim. Abraão, de forma obediente, pega o seu filho, coloca no lombo lá do camelo, anda, sobe o monte, levanta o altar, amarra o filho, levanta o cutelo, o punhal, ele ia sacrificar o filho dele. Deus falou o que para ele? Basta. Não precisa. Olha para o lado. O que tinha do lado? Um carneiro. Liberta Isaac, sacrifica o carneiro. Ufa, né? Que tensão, ufa. Um pai matar o filho, meu Deus. Que coisa terrível. Graças a Deus pelo substituto. Agora dá um pulo de 4.000 anos. Jesus está no Getsemane. Pai, providencia um carneiro. O que Deus fala para ele? Você é o cordeiro. Para Isaac teve escapatória. Isaac desfrutou do substituto. Mas Jesus é o substituto. Não há substituto para o substituto. É você mesmo. Então, Jesus, traído por Judas, é levado para o sinédrio, julgado injustamente, torturado por soldados romanos, carrega a cruz romana, pesada, até o Gólgota, o lugar da caveira. E ali, Jesus é pregado na cruz. Com cravos nas mãos, nos pés, e Jesus começa a sangrar. Isso era uma sexta-feira, por volta das 9 da manhã. Aproximadamente meio-dia, o que aconteceu? Trevas. Trevas? Por que trevas? Sabe o que aconteceu? O pai virou as costas para o filho. Pela primeira vez, o pai vira as costas para o filho. Sabe por quê, irmãos? Porque todo o pecado do mundo foi jogado nos ombros de Jesus. E o pai, sendo justo, não poderia lidar com aquilo. Todo o peso do pecado, todos os pecados, até os pecados dos seus filhos que você ainda nem teve, estão nos ombros de Jesus. Os pecados antes de Cristo, os pecados depois de Cristo, todo lixo, todo esgoto, está nos ombros de Jesus naquele momento. E o pai olha aquilo e derrama a sua ira sobre o filho. Senhor Jesus, Isaías 53, 4 e 5, o que nos diz? Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, isso aqui era uma profecia sobre Jesus. Certamente, vamos ler com o espírito forte, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, irmãos, pelo seu sangue, nós
fomos sarados. Amém. Eu fui sarado. Você pode gritar isso? Eu fui sarado. Eu fui curado. Eu fui perdoado por Jesus Cristo, o meu Salvador, o meu substituto. Mas fica a dúvida: Deus aceitou? Essa é uma boa pergunta. Deus aceitou a morte do filho? Qual é a prova que Deus aceitou a morte do filho? Se o filho estivesse enterrado até hoje? Não, né? Mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou! Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a prova de que Deus Pai aceitou a obra do Filho. É Deus anunciando para todo o universo assim: estou em paz. A minha justiça foi satisfeita. Não há mais barreira entre mim e a humanidade. Ó Senhor Jesus! E hoje, Jesus é o homem na glória. Há um homem na glória. Ele permanece sendo homem. Ele permanece sendo Deus. Jesus é o homem Deus. Como homem, meu irmão, minha irmã, por favor, você pode conversar com Ele. Você, se crê em Jesus, está reconciliado com o Pai, o véu foi rasgado, você tem liberdade para acessar Deus no seu espírito e conversar com Deus as coisas mais esquisitas do mundo, porque Ele foi homem como você. Ele é o nosso Consolador. Ó Senhor Jesus, hoje está sentado ao céu, à destra do Pai. A Ele foi dado o nome acima de todo nome. Ele tomou o cálice da amargura. O cálice que Jesus tomou foi o cálice da amargura, para que hoje você pudesse tomar o cálice da bênção. Tá, depois de escutar isso tudo, o que te resta, hein? Tá aí a boia. A boia foi jogada. Meu irmão, por favor, apegue-se com firmeza. Agarra essa boia. Crê em Jesus Cristo. Você vai ser reconciliado com o Pai. E aí você vai cruzar o primeiro rio. Amém? E dali em diante, Jesus vai te guiar por todos os demais rios que você tem que atravessar na sua vida. Ele vai estar junto com você. Por fim, Marcos 16:1 diz o que para nós? Preste muita atenção nesse versículo, porque você só tem que fazer isso. Vamos ler? Eu errei. Quem crer e for batizado. 16:16. Marcos 16:16. É fácil de decorar, hein? Vamos ler com o Espírito forte? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A boia está aí flutuando do seu lado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer vai receber a ira do Cordeiro. Eu, sinceramente, escolheria a primeira opção. Crer em Jesus Cristo, ser batizado e começar uma vida com Ele. Amém? Queria que você ficasse em pé e de todo o seu coração repetisse a sua oração. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nesta manhã, eu me volto a Ti. Eu que estive tão longe, que me achava tão bom, tão autossuficiente. Hoje, entretanto, eu declaro que eu sou um pecador, que eu sou doente. Eu preciso da Tua cura.
Eu preciso de salvação. Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Venha ao meu encontro. Eu quero te abraçar, Senhor. Eu quero ter uma vida com o Senhor. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor vem em carne. Eu creio que o Senhor viveu nesta terra. Teve um viver humano perfeito. Morreu pelos meus pecados. Ressuscitou. E hoje está assentado à destra do Pai. E tem um nome acima de todo nome. Eu creio nesse nome. Salva-me, Jesus! Salva-me, Jesus! Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia.